Paz, irmãos, pode se assentar. Uma boa noite a todos. Bom, vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 9. Gálatas 1, do 6 ao 9. A minha versão é NAA, tá bom? Se vocês conseguirem colocar aqui essa versão. Gálatas 1, do versículo 6 ao versículo 9. Diz assim a palavra de nosso Deus: Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, prega a vocês um evangelho diferente daqueles que temos pregado, que este seja anátema. Como já dissemos, e agora repito: se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que este seja anátema. Palavra de nosso Deus. Vamos orar mais uma vez rapidamente, meus irmãos. Senhor, louvamos a Ti, Pai, por este momento aqui agora de escutarmos a Tua palavra. Peço, Pai, para que o Senhor possa tocar verdadeiramente em nossos corações, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, vocês já leram algum livro, ou já assistiram alguma série, ou algum filme que envolve resgate? Se vocês repararem, toda ficção, e aqui eu digo de forma geral mesmo, toda ficção, sempre que há resgate, vocês vão ver que há sofrimento. Se há resgate, há dor. Se há resgate, há angústia, há marcas, há sangue. É simplesmente assim. Por exemplo, pega aquele filme com aquele ator que faz o Thor, que se chama O Resgate, o nome do filme. Este homem tem o dever, a missão de resgatar e proteger o menino. Só que ele apanha muito para fazer isso. Mas apanha muito, e no final do filme você não sabe se ele está morto, se ele está vivo. Você só consegue descobrir isso no Resgate 2, na continuação desse filme. Ou então, por exemplo, vamos pegar um outro filme aqui, O Resgate do Soldado Ryan. Eu acredito que vocês já devem ter assistido esse filme. Caso haja alguém aqui que não assistiu o filme, eu estou livre da culpa, tá bom? Do spoiler que eu vou estar dando até agora, daqui a pouco, porque esse filme é de 1998 e 1999 e já foi ganhador de 5 Oscars, então eu estou livre dessa culpa, hein? Bom, o filme vai contar a história de um capitão. E ele tem uma missão. Qual é a sua missão? Salvar um soldado chamado Ryan. Mas ele não está nessa missão sozinho, porque ele convoca alguns homens para cumpri-la com ele. Conforme então eles vão avançando, de fato há muita dor, muito sofrimento. E se vocês repararem, há cenas que de fato fazem embrulhar o estômago diante de tanta crueldade. Mas mesmo assim, esse capitão, John Miller, ele encarregado por essa missão, com a cabeça erguida, ele continua seguindo em frente, mesmo diante de tanta crueldade. Ele vai até o fim para cumprir de fato a sua missão que lhe foi concedida. E ele consegue cumprir. A sua missão realmente é bem sucedida, ele consegue salvar Ryan. No entanto, como resultado, isso de fato custou-lhe um grande preço. E qual foi o preço que lhe custou? A sua própria vida. John Miller, esse capitão, ele morre. E esse é o término da história. Então, como eu disse, de fato, toda ficção, basicamente, há esse aspecto. Se há resgate, há esse sofrimento, angústia, dor e sangue.
Mas vamos sair aqui agora do filme e vamos entrar no nosso texto. Voltando para o nosso texto, ele também vai contar ali, vai ter resgate envolvido nele. Resgate este que o próprio apóstolo Paulo está envolvido. O que aconteceu é que antes de Paulo escrever essa carta, ele esteve na Galácia. E lá ele orientou, lá ele ensinou, e lá ele pregou o evangelho. E este evangelho que o apóstolo Paulo pregou foi a respeito de um homem que veio para salvá-los, que veio para resgatá-los, que veio para libertá-los, e que por consequência disso teve suas marcas como prova deste resgate. Mas agora, este mesmo evangelho que o apóstolo Paulo tinha pregado quando estava com eles, neste momento o evangelho agora estava sendo abandonado. O mesmo evangelho que tinha libertados, agora estava sendo abandonado pelos Gálatas. Então, para trazer esse evangelho de volta, que Paulo vai escrever essa carta, para trazer esse evangelho que tinha resgatado esse povo em outrora. E nós vamos ver isso em dois momentos. O primeiro momento, nós vamos ver o evangelho abandonado. Leia comigo de novo o versículo 6 e o versículo 7. Enquanto isso, eu vou beber uma água. E diz assim: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daqueles que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês, querendo perverter o evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo aqui já começa dizendo que ele está muito surpreso, como se ele estivesse sentindo dores de parto, vai dizer ele no decorrer de sua carta. A questão é o que está acontecendo para deixar Paulo tão perplexo desse jeito. Você já se viu numa situação, ou diante de uma situação em que uma enfermidade está sobre a sua vida? Você está fraco, com dores, mas ainda assim sabe que tem responsabilidades, e essas responsabilidades pesam tanto sobre vocês, que mesmo vocês mesmo vocês passando mal, vocês ainda têm que encarar essa responsabilidade. Por exemplo, vocês que são mães, mesmo você passando mal, você com febre, com dor de cabeça, você não precisa fazer comida para seus filhos, porque eles ainda não são responsáveis o suficiente para conseguir fazer essa comida. Então, mesmo você passando mal, você encara a sua responsabilidade. Ou então, você que precisa dar uma resposta de trabalho, você não pode deixar para amanhã, porque se deixar para amanhã, vai acontecer um problemão. Então, o que você faz? Você mesmo passando mal, vai lá e encara a sua responsabilidade. Isso aconteceu há pouco tempo com a minha noiva, por exemplo. Há pouco tempo atrás, ela ficou com dengue, pegou 5 dias de atestado, e dentre esses 5 dias, não parava de chegar e-mail para ela, não parava de chegar mensagem no WhatsApp. E eu falei para ela: amor, não responde. Ela disse para mim: olha, se fosse tão simples assim, eu tenho que responder porque é a minha área. Ou seja, mesmo ela passando mal, a responsabilidade a chamou. E algo acontecia assim com o apóstolo Paulo. Ele foi ao povo da Galácia e lá ele sentiu o peso da responsabilidade. Ele estava com alguma enfermidade quando esteve com eles. Ele sentia alguma dor física mesmo, então ele estava fraco, ele estava cansado. Eu imagino sim que ele estivesse sentindo muitas dores, mas ele não deixou de fazer aquilo que era mais importante para ele. Ele lá pregou o evangelho. Isso é interessante. Paulo não deixou de fazer, independentemente da circunstância, aquilo que era mais importante para ele. E se eu perguntasse para vocês, o que é mais importante para você, o que você me diria? Talvez muitas coisas podem passar na sua mente nesse momento que eu faço essa pergunta. Vocês, pais, podem pensar no filho de vocês. Ou vocês, filhos, podem pensar no pai de vocês. Vocês que são casados podem pensar no seu parceiro ou na sua parceira. Ou então você que pode estar pensando no seu melhor amigo, aquele que você considera como irmão, você conhece desde a infância. O que você teria coragem de fazer por ele? Paulo fez algo, sabe? Ele anunciou e ensinou aquilo que mudaria o curso da vida dos Gálatas
independentemente do estado que ele estava. Ali Paulo pregou o evangelho, ele dizia: Gálatas, a justificação é por meio da fé, é por meio de Cristo que nós somos aceitos por Deus. O preço para a nossa libertação já foi pago. Então o tempo que Paulo esteve com ele, mesmo ele com essa doença, ele não deixou de proclamar a verdade, e ele foi muito bem acolhido pelos Gálatas. Eles não ligaram para a enfermidade que o apóstolo Paulo estava sentindo, tanto que Paulo vai dizer que se fosse necessário, eles teriam arrancado o próprio olho para dar a ele. Todos estavam felizes com o que estava acontecendo. O poder do evangelho era tão forte quando Paulo estava com eles, que mesmo mediante essa dificuldade, mesmo mediante essa enfermidade que Paulo tinha, isso não foi um empecilho para ninguém. No entanto, o que aconteceu foi que o tempo passou. Paulo então teve que se ausentar. E agora, algo estava acontecendo. O que é que estava acontecendo? Bom, os Gálatas estavam sendo seduzidos. Agora os Gálatas estavam sendo atraídos e persuadidos por alguns homens que diziam coisas contrárias às palavras de Paulo, que ele tinha ensinado. Eles estavam atacando o evangelho que Paulo tinha anunciado e ainda por cima estavam difamando o próprio apostolado de Paulo, a autoridade apostólica de Paulo. Isso aqui é de certa forma lógica, porque eles difamando a autoridade apostólica de Paulo, logo a sua mensagem, o evangelho que ele tinha pregado em outrora para os Gálatas, não iria fazer efeito algum. Se eles atacam, conseguem difamar a autoridade apostólica de Paulo, o evangelho que ele anunciava não teria mais valor. Imagine, por exemplo, você, pai e mãe, você orientou seus filhos, ensinou para eles a verdade, em qual caminho deve andar, qual trilha deve seguir, que é preciso honrar papai, que é preciso honrar mamãe, que é preciso amar a Deus acima de todas as coisas. Vocês ensinaram seus filhos tudo o que podiam enquanto estavam com eles, até que chegou o momento que foi necessário que vocês se ausentassem. Mas está tudo bem, vocês ensinaram a verdade para seus filhos. Agora eles já estão maduros, então tudo bem vocês se afastarem deles. E vocês fazem isso. Só que um tempo depois, uma notícia chega até você dizendo o seguinte: o filho de vocês estão flertando com as drogas. Algumas pessoas de má companhia estão persuadindo e enganando seus filhos. Eles estão dizendo que o ensinamento de vocês foi insuficiente, que a verdade que você tinha ensinado para eles, na verdade, não tem valor nenhum, vocês nem contaram toda a verdade para eles. E além do mais, eles estão atacando a autoridade de vocês como pais, perguntando se eles tinham feito testes de DNA e tudo. Agora seus filhos estão acreditando neles, agora seus filhos não estão seguindo a verdade que vocês tinham passado para eles. Fato é que eles estão sendo persuadidos e a verdade está sendo desaparecida. E aí, qual seria a sua atitude mediante esta notícia? Vocês iriam ficar surpresos, não é mesmo? Assim como o apóstolo Paulo ficou surpreso. Além do mais, a autoridade de vocês como pais foram atacadas. Logo, se a autoridade de vocês como pai foram atacadas, está sendo difamada, aquilo que você ensinou para os seus filhos não está tendo tão valor assim. Esperto esses malfeitores, né? Para eles atacarem o evangelho pregado por Paulo e fazer com que ele desaparecesse, eles estavam apelando para a autoridade apostólica do apóstolo Paulo. E olha, eles estavam conseguindo fazer isso. É por isso que no verso 6 o apóstolo Paulo vai dizer: eu estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daqueles que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho, quando na verdade nem outro é. Mas e agora? Como Paulo vai resolver esse problema? Pelo que estamos vendo, os Gálatas estavam realmente abandonando o evangelho que Paulo tinha pregado a eles em outrora. Bom, e agora que é por isso que o apóstolo Paulo já vai iniciar sua carta, dizendo que o apostolado dele não é da parte de pessoas e nem mesmo por meio de homem algum,
mas sim por meio de Cristo e Deus e Pai. Paulo já estava apresentando a sua defesa. Paulo está dizendo que ele não veio ter autoridade apostólica pelo poder de nenhum homem, de nenhuma criatura, mas sim pelo próprio Deus. Para combater esse problema, então, ele comprova que a sua autoridade é verdadeira sim, pois o teste de DNA já foi feito enquanto ele estava a caminho para Damasco. Então, como eu disse, eu estava dizendo aqui agora há pouco, algo estava acontecendo para o apóstolo Paulo se preocupar em escrever essa carta. E o que estava acontecendo então? O verso 7 vai dizer: alguns estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Então os gálatas estavam sendo persuadidos a trilhar um outro caminho, um caminho diferente do qual o apóstolo Paulo tinha mostrado a eles. E essa galera estava fazendo isso, atacando a autoridade apostólica de Paulo. Daí então, nós conseguimos entender por que Paulo, nesta carta, conta a sua trajetória e como o próprio Cristo apareceu a ele por meio de uma revelação. Então, nesse momento, vocês podem até mesmo dizer: agora eu entendi. Agora está explicado porque Paulo fala que está tão perplexo. Porque Paulo está tão perplexo e por que ele fala que está sentindo dores, como se estivesse sentindo dores de um parto. Agora tudo faz sentido, não é para menos também. Os gálatas tinham tratado o apóstolo Paulo tão bem quando estava com eles, agora eles estão abandonando o apóstolo Paulo. Além do mais, além de Paulo estar sendo abandonado, a autoridade apostólica dele está sendo atacada, ele está em jogo. Agora, vocês podem até pensar, agora eu entendi por que Paulo estava tão mal assim. Se essa foi a conclusão que vocês acabaram chegando até aqui, essa conclusão ela está errada. Isso porque Paulo ele não ligava para ele mesmo, ele não se importava para ele mesmo. Paulo foi bem claro no capítulo 4, no versículo 12 e 14, dizendo que: olha, Gálatas, vocês não me ofenderam em nada. Vocês não me trataram com desprezo e nem mesmo desgosto algum. Como eu disse, Paulo tinha sido tratado muito bem. Então notem, a perplexidade de Paulo não era porque os gálatas antes o acolheram bem e agora estavam abandonando ele, ou porque a sua autoridade apostólica estava sendo atacada. Na verdade, Paulo está perplexo aqui, está sofrendo dessa forma, é porque eles estavam deixando a fé em Cristo que foi anunciada a eles em outrora, para seguirem um outro evangelho, qual Paulo diz que na verdade nem outro é. Alguns estavam conseguindo perverter o evangelho, e isso ao ponto deles abandonar o evangelho. Então, gente, cuidado! E se você acha que não é nada demais, tome mais cuidado ainda. Não ache que é apenas um probleminha. Não é apenas uma pregação que você vê na internet. É numa conversa com um colega de trabalho. É numa conversa com o Uber enquanto você está indo ao seu destino. É numa conversa com o padeiro quando você vai comprar um pão. O que eu quero dizer é que em cada momento da sua vida, em seu cotidiano, cuidado, pois estão querendo perverter o evangelho de Cristo, e alguns são muito mais sutis do que outros. Não caiam nas armadilhas deles, não caiam na armadilha que é para você, que está sendo preparada para você cair. Por isso que é muito importante vocês manterem-se firmes, santificando-se, orando, estudando as Sagradas Escrituras, fazendo jejuns, tendo uma vida assim, piedosa, para vocês não caírem nessas armadilhas. E não pense que você não precisa estar preparado e precisa vigiar, porque você precisa. E eu digo isso em todos os sentidos possíveis. Se vocês são tentados a abandonar a fé, em qualquer esfera que seja na imoralidade sexual, seja o dinheiro a causa disso, seja o ódio, seja as amizades, o ciúme, o egoísmo, a inveja, ou coisas semelhantes a essas obras da carne. Nisso vocês precisam examinar o coração de vocês e observar e levar muito a sério o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10, 12. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Assim como da mesma forma, Paulo orienta os Gálatas: olha, Gálatas, um pouco de fermento leveda toda a massa.
Então, cuidado sim com quem você anda, os lugares que você frequenta, com quem você conversa, o que você assiste, cuidado. Se você sempre ficar indo na beirada do penhasco, dizendo que não é nada demais, uma hora você pode cair de verdade. E foi o que de fato estava acontecendo. Os Gálatas deram ouvido àqueles homens e, por consequência, o evangelho que os resgatou em outrora estava sendo abandonado tão depressa. Era isso que estava acontecendo. E é esse cuidado que nós precisamos tomar. Agora vamos entrar no nosso segundo momento, onde nós vamos ver que não há um outro evangelho e nem mesmo um evangelho diferente. Há apenas um único evangelho, o evangelho que resgata. Vamos ler o versículo 8 e o versículo 9. E diz assim: mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, prega a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que este seja anátema, como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que este seja anátema. O apóstolo Paulo, ele está tão indignado, o apóstolo Paulo está tão perplexo, que ele basicamente repete a mesma frase 2 vezes. Ele diz: se alguém está pregando um evangelho diferente daqueles que já receberam, que este seja anátema. Em outras traduções está: que ele seja amaldiçoado, porque esse é o significado de anátema. E o apóstolo Paulo não está dizendo isso aqui da boca para fora, tanto que ele repete a mesma frase 2 vezes, e ele demonstra seus sentimentos nessa carta mais de uma vez também. Isso aqui não é uma brincadeira ou algum tipo de jogo. Paulo se vê diante de uma questão extremamente sensível, algo extremamente sério, e é por isso que ele escreve: ó Gálatas insensatos! Quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Cristo foi exposto como crucificado? É como se Paulo estivesse dizendo: eu apresentei o evangelho de vocês enquanto estive com vocês, e não foi por autoridade minha, foi pela autoridade do próprio Cristo. Eu apresentei a vocês o evangelho da graça, e agora vocês estão querendo voltar aos rudimentos fracos que vocês estavam antes. É preciso lembrar que o evangelho anunciado e verdadeiro consiste na suficiência em Cristo, ou seja, não há outro evangelho, caso haja outro, Cristo morreu em vão, é simplesmente isso. O evangelho anunciado e verdadeiro é o evangelho da graça, ou seja, é 0800 mesmo. Nada do que você ou um anjo do céu vai fazer ou dizer anula o sacrifício de Cristo. Cristo não precisa da gente para que sejamos aceitos por Deus, para que nos venha a salvação, é somente por Ele. O evangelho verdadeiro é a justificação pela fé, ou seja, nada do que vocês façam, nem a circuncisão, nem as obras, nem o dinheiro, nem o status podem fazer vocês serem salvos. Vocês precisam ter fé naquele que os salvou, é as obras dele e não as suas. Este é o evangelho que Paulo está trazendo de volta, lembrando os Gálatas que eles já foram resgatados do lugar que agora eles estavam querendo voltar. Mas vejam bem, o apóstolo Paulo falou de um outro evangelho, ele falou desse evangelho diferente, mas o que seria esse outro evangelho, ou esse evangelho diferente? Bom, para início de conversa, Paulo deixa bem claro que isso não tem nem capacidade de ser chamado outro evangelho, porque evangelho só tem um, assim como só tem um caminho, assim como só tem uma vida, um único Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. Mas bem, o que seria então esse suposto evangelho, ou então essa seita querendo se disfarçar de cristianismo? Bom, esse suposto evangelho, essa seita, é nada mais, nada menos do que a insuficiência de Cristo.
E por insuficiência, eu quero dizer que para você ser aceito por Deus, não basta o sacrifício de Cristo, tem que ter alguma coisa a mais. E o que seria esse alguma coisa a mais? Bom, é tudo aquilo que tem que ficar ao lado de Cristo, tudo aquilo que tem que tomar o seu lugar, que é único, como, por exemplo, exigir que alguém siga certos padrões de aparência ou vestuário para ser aceito como salvo. Ou então, insistir que determinadas práticas, como o jejum em certos dias ou o uso de certos métodos de oração, são necessários para você alcançar a salvação. Você não faz isso porque vocês são salvos, não, vocês fazem isso porque é assim que vocês alcançam a salvação. Ou ensinar que ações e obras são um meio de se garantir a salvação como uma barganha para agradar a Deus. Essas práticas que adicionam requisitos humanos ao Evangelho é que distorcem a mensagem central da graça. Isso é colocar alguém ao lado de Cristo para alcançar a salvação. Isso é abandonar o Evangelho, e é nisso que os Gálatas estavam caindo. Aqui nós conseguimos entender o porquê Paulo nessa carta lembra os Gálatas sobre o verdadeiro Evangelho, o Evangelho resgatador. Nós não podemos aceitar de forma alguma, e muito menos viver esse outro evangelho em nossas vidas, o qual, na verdade, nem outro é. Eu disse que, no mundo das ficções, é certo de todo resgate custar feridas, custar sofrimentos, custar dor, sangue, angústia. Mas a questão é que aqui não é um mundo de ficção, aqui é real. A dor, a angústia, o sofrimento, a marca do resgate e o sangue, é tudo real. Tanto que Paulo vai terminar a sua carta no capítulo 6, dizendo o seguinte: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. E as marcas aqui que ele diz que traz no corpo são marcas físicas mesmo, é como se ele estivesse dizendo: olha, vocês querem uma marca de alguém que de fato vive o Evangelho? Veja as minhas costas, essas sim são marcas, e não a marca da circuncisão, a qual vocês querem fazer para ser salvo. Eu sim carrego no corpo as marcas de Cristo. Paulo, quando fala a respeito do seu apostolado, ele não se defende para resgatar a sua honra. Muito pelo contrário, ele fala do apostolado dele como prova de alguém que também foi resgatado pelo Evangelho. Eu não disse que ele estava envolvido nesse resgate? Paulo também foi resgatado por esse mesmo Evangelho que ele pregava e anunciava. E não foi só o apóstolo Paulo que sofreu. O Evangelho que Paulo pregava era a respeito de um homem. E este homem também está envolvido nesse resgate, só que de uma forma um tanto diferente. Você já ouviu a história dele? Já te contaram como ele sofreu e padeceu para cumprir a sua missão? Ele foi cuspido, ele foi chicoteado, ele foi zombado, ele foi ferido, dor e sangue o cercaram e por fim, num madeiro, numa cruz, morreu. Se já te contaram, você sabe de quem eu estou falando. É de Jesus, o Cristo. É deste homem que Paulo falava, é a respeito deste homem que Paulo pregava. E você sabe por que Jesus Cristo passou por isso tudo? Ele passou por isso tudo também para realizar um resgate. Um grande resgate. Resgate que só ele podia fazer. E sabe, assim como o John Miller, do filme o Resgate do Soldado Ryan, assim como o John Miller, Jesus também cumpriu sua missão. Jesus salvou uma multidão de Ryans. Mas, diferentemente de Miller, essa história aqui não acaba em morte, mas sim em vida, pois ele ressuscitou e vivo está.
É a respeito disso que Paulo falava e anunciava aos Gálatas. E nesse resgate, é isso aqui que eu quero que vocês percebam. Esse resgate não envolve apenas só os Gálatas, pois no resgate de Jesus, o Cristo, nós também estamos envolvidos. Nós estávamos presos, escravizados pelo pecado. Então, há um plano maior nisso tudo, que envolve a mim e a você também. Então, não se engane, gente. Só há um resgate pela minha e pela sua vida, e não é o dinheiro, não é o status, não é a boa obra, não é o seu melhor amigo, não é o seu pai, não é o seu marido, não é a sua esposa, não são os seus pastores. Não é por você ser um bom homem ou uma mulher obediente. É somente pelo Evangelho de Jesus Cristo e este crucificado. O Evangelho resgatador é esse, a suficiência em Cristo Jesus, e tendo fé nele, crendo nele, é que nós, os Gálatas, o apóstolo Paulo, eu e você, tendo fé nele e crendo nele, que nós também somos resgatados por esse mesmo Evangelho. Somente Jesus, o Cristo, é nisso que consiste o verdadeiro Evangelho, que eu e você também precisamos de ver até o fim. Cristo veio para realizar um resgate. Era isso que Paulo estava tentando lembrar aos Gálatas. E é isso que eu também tento lembrar a vocês. O resgate de Cristo foi real, assim como as marcas dele. Então, o verdadeiro Evangelho, o Evangelho resgatador é esse. Solos Christus. Amém? Vamos orar.